Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus e vermos como somos livres do pecado. Então, nós vamos entender como é feita essa relação entre o coração de Deus e o homem. Quando nós falamos sobre a salvação, por que nós precisamos de um Salvador? Nós precisamos concluir e entender exatamente por que Deus teve que exatamente nos dar um Salvador. Então, essa é a chave principal para sabermos se somos salvos ou não. Porque se eu sou uma pessoa que não preciso ser salvo, ou não preciso de um Salvador, é uma história diferente. A minha relação entre Jesus e eu vai ser muito diferente. Mas agora nós precisamos entender por que Jesus Cristo é meu Salvador e por que Ele é o Salvador. Se Jesus Cristo é o Salvador, isso quer me dizer algumas coisas muito importantes. Eu estou na condição de precisar ser salvo. Então, eu passei por dificuldades, por isso eu preciso de um Salvador. Então, Salvador significa alguém que me salvou de uma situação muito terrível. Então, por que Jesus Cristo se tornou meu Salvador? Dessa forma eu posso entender se eu sou salvo ou não. Número 2, se eu preciso de um Salvador, significa que eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. Então, primeiro eu preciso entender a condição que está me pedindo um Salvador. E eu preciso compreender, se eu preciso de um Salvador, quer dizer que eu não tenho o poder que aquele Salvador tem. Se eu tivesse poder, eu não precisaria de um Salvador. Então, para entender exatamente por que Jesus Cristo veio como Salvador, isso vai nos ajudar a acreditar verdadeiramente e ter a verdadeira fé, certamente que nós somos salvos do pecado. Então, nós vamos estudar sobre isso hoje. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, eu vou ler alguns versículos, não o capítulo todo, não a história toda. Marcos 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que falar deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então a pergunta de hoje é: por que Jesus Cristo disse uma coisa que as pessoas não entenderiam e ficariam chateadas? Porque na frente de todas as pessoas ele falou: Filho, teus pecados estão perdoados. Então, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo veio para salvá-lo, todos sabem. Isso é verdade. Isso é uma das razões porque Jesus Cristo disse que perdoa os pecados dele. Mas o que eu estou perguntando? Mas por que Jesus Cristo fez isso publicamente, desta forma? Se eu quero dizer algo em particular, eu vou esperar a multidão ir embora. Então, eu pediria para aquela pessoa vir comigo secretamente, vir comigo particularmente. Mas Jesus Cristo gritou para que toda a multidão escutasse: Filho, teus pecados estão perdoados. Por que Jesus Cristo fez esse anúncio publicamente?
Então, Jesus Cristo sabia dessa reação que iria acontecer. Ele sabia que pessoas... Ele sabia o pensamento das pessoas. Como pastor, eu prego. E quando eu prego, eu posso ver o rosto das pessoas enquanto eu prego. Alguns dormem, alguns estão falando no telefone. Então, você pode ver tudo, sempre. Então, eles pensam no que eles vão comer à noite. Outros estão dormindo. Outros estão lutando contra o sono para escutar. Eu posso ver a todos. Eu sou um ser humano, mas eu não posso ler pensamentos. Mas Jesus Cristo, ele sabia o coração de cada pessoa. E Jesus Cristo, quando veio, ele viu aquele homem descendo pelo telhado. Jesus Cristo não estava apenas lá para salvar o pecado daquele homem, mas o pecado de todos que estavam naquela casa, o pecado do mundo. Quando o paralítico veio do telhado, então todas aquelas pessoas podiam caminhar, eles não precisavam descer pelo telhado, como aquele paralítico. Quando eles olharam para aquele paralítico, eles pensavam que eram diferentes daquele paralítico. Ele é deficiente, é um homem miserável, pobrezinho dele. Mas para Jesus Cristo, todos estavam na mesma posição. Quem é deficiente e quem pode caminhar. Então, por mais que ele esteja paralítico, o que ele pode cometer de pecado? Ele não pode ir lá fora roubar alguma coisa, cometer adultério. Ele também não pode mentir dizendo que fez alguma coisa porque ele não pode nem se mexer. Então, quantos pecados esse homem realmente cometeu? Então, as pessoas estavam em diferentes condições achando que eram melhores do que ele. Mas nos olhos de Cristo, todos eram iguais. Então, por que Jesus Cristo proclamou isso na frente de toda aquela multidão? Porque ele sabia que as pessoas tinham problema com isso. Ele sabia do pensamento das pessoas e, de propósito, ele falou. Por quê? Porque ele queria revelar a descrença que havia no coração das pessoas. Então, eles estavam reconhecendo que Jesus Cristo estava falando da palavra de Deus, que ele fazia algumas coisas no seu coração. Por que você vai ao culto de domingo? Por que você ora? Todos acreditam em Jesus Cristo e vocês estão escutando a minha palavra. E todos vocês estão escutando a minha palavra, por quê? Porque vocês têm interesse em aprender sobre a palavra de Deus. Vocês acreditam que Jesus Cristo existe e que Ele é o Filho de Deus? Todos estão pela mesma razão, para escutar sobre a palavra de Jesus Cristo, para saber sobre o que Jesus Cristo iria falar. Então, mas muitas pessoas são contra Jesus Cristo. Por mais que nós olhemos, nós não podemos saber quem é contra Jesus Cristo só olhando o rosto das pessoas. Mas quando as palavras de Jesus Cristo saíram da boca dele, essas palavras foram contra o coração daquelas pessoas. Tudo foi revelado. O pensamento, a descrença. E dessa forma, isso colidiu com o coração deles. Pessoal, vocês em casa, como eu posso dizer que eu sou livre do pecado? Como eu posso dizer que eu sou justo? Isso não faz sentido, isso é muito arrogante. Como eu posso dizer que eu não tenho pecado, que eu sou justo, mesmo eu cometendo o pecado todo dia? Essas palavras na Bíblia causam conflitos, os mesmos conflitos no seu coração. Então, primeiro vocês precisam ver essa verdadeira imagem, assim como essas pessoas na Bíblia. Eu não estou condenando vocês, porque quando eu encontrei pela primeira vez com essa palavra, eu também tive muitos pensamentos de que eu era justo, que eu era livre do pecado, porque eu não sabia que eu também tinha esses pensamentos. Então, porque eu sou justo, eu posso fazer o que eu quiser?
Então, porque os meus pecados foram lavados, eu posso pecar da forma que eu quiser? E o pecado de amanhã e da próxima semana? Como vocês dizem que meus pecados foram lavados na cruz? Todos esses pensamentos de desconfiança vieram de dentro do meu coração. Então, pessoal, se vocês sentem da mesma forma, esta palavra é para vocês. Jesus Cristo quer falar com vocês. Porque Jesus Cristo falou essas palavras, porque todas essas coisas estavam enterradas lá no fundo. Porque as pessoas sentem esse tipo de coração diferente da palavra de Deus. Então, eles tinham desconfiança, resistência em relação da palavra. Então, pensem, por que nós acreditamos em Jesus? Porque nós queremos ser libertos do pecado. E quando eu digo para as pessoas que eles são libertos do pecado, eles ficam bravos. Eles não concordam. O que você está falando? Você não peca, você não mente, não rouba? Então, a boa notícia é que eles estão orando por isso. Mas quando eu compartilho com eles sobre isso, porque não combina com o pensamento deles, eles não entendem. Como eu arrogantemente posso dizer que eu sou livre do pecado? Porque há uma resistência. Às vezes eles gritam comigo, discutem comigo. Eu já fui chamado de filho de Satanás por muitas pessoas. Mas, pessoal, prestem atenção. Jesus está dizendo que seus pecados estão lavados. Não é uma boa notícia? Não é o pastor Terry que está dizendo. O que eu estou falando está na palavra de Deus. A palavra é escrita por Deus, não é escrita pelo homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse àquele homem: Filho, teus pecados foram lavados. Por que Jesus Cristo disse? Porque ele queria que todas as pessoas daquela casa que tem pecado, todo mundo no mundo tem pecado, eu também. Então Jesus Cristo disse a todos na casa, para o paralítico, para as pessoas que podiam caminhar, não importa. Jesus Cristo falou para aquele homem na frente de todos: Filho, teus pecados estão perdoados, porque ele queria que todos escutassem esta palavra. Ele queria que todas as pessoas escutassem que são libertos do pecado. Isso é a verdade. E isso teria que ser espalhado para o coração das pessoas. Havia pessoas que desacreditaram, mas havia pessoas que desacreditavam silenciosamente, que escondiam o coração de desconfiança. Então, Jesus Cristo, dessa forma, trouxe tudo à tona. Então, o conflito que ele teve com esses descrentes. Então, as pessoas estavam quietas, as pessoas estavam se escondendo. Então, eles estavam se escondendo atrás das palavras. E Jesus Cristo respondeu a esses descrentes. Então, qual é o milagre? Versículo 10. Então, o Filho de Deus tem poder para fazer esse paralítico se levantar e fez ele andar. Então, ele queria que no coração das pessoas, que as pessoas soubessem que ele é extremamente qualificado para salvar as pessoas do pecado. Não é só porque nós somos incapazes de entender essas palavras, nós somos incapazes de lavar o pecado, nós somos incapazes de pagar pelo nosso pecado. Nós não podemos chegar nesse nível. Por causa disso, nós precisamos de um Salvador. Quando nós vamos às Olimpíadas, eu não sou um atleta olímpico. E eu nunca chegarei a ser um atleta olímpico. Então, nós temos times, né, que representam os Estados Unidos. Porque eu não tenho habilidade. Eu não deveria me preocupar em relação a isso. Então, na América,
Eles têm os atletas que representam, que treinam e fazem isso por nós. Então, eles têm essa habilidade. Então, eu tenho benefício por causa deles. Eles fazem o trabalho por nós. Então, quando o time, a seleção americana vai, eles ganham a medalha. Significa que nós ganhamos a medalha. Então, nós precisamos de um Salvador. Nós não temos poder para salvar a nós mesmos. Então, nós já respondemos a segunda pergunta. Nós não temos habilidade para isso. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Por isso, Deus estabeleceu a Jesus Cristo. Pessoal, pensem. Jesus Cristo trouxe pessoas de volta da morte. Por quê? Para finalmente acreditarem em Jesus. Eu não sou livre do pecado. Mas como eu vou ser livre do pecado se eu peco novamente? Por isso, nós desconfiamos de Jesus Cristo. Nós colocamos limites. Jesus Cristo lavou meu pecado até agora, mas e os do futuro? Eu vou ter que cuidar disso. Jesus Cristo falou, eu sou alfa e ômega, o início e o fim. Não há limite para Jesus Cristo. Mas onde que há limite para Jesus Cristo? Dentro do coração do homem. Então, na Bíblia, Jesus Cristo diz que pode fazer todas as coisas. A palavra diz que Jesus Cristo pode fazer tudo, até criar um mundo do nada. Então, tudo que Deus falava, tudo acontecia, tudo veio a existir. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Nós apenas criamos de algo que já existe, mas Deus criou algo de onde não havia. Então, nós colocamos limites em Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Salvador. Por quê? Porque não há limites para Jesus Cristo. Então, se ele falou que o pecado foi lavado, ele tem sabedoria, poder e autoridade para cumprir todas essas coisas. Então, ele levantou esse homem paralítico. Eu tenho poder também de fazer com que o pecado seja lavado. Até mesmo esse homem pode caminhar. Então, parem de duvidar de mim, de me desprezar. Eu tenho poder para levantar esse homem, para perdoar pecado. Então, ele trouxe a filha de Jairo novamente. Jesus Cristo acalmou a tempestade. Ele acalmou o mar, acalmou o oceano. Por quê? Para nos mostrar que Deus deu o poder a Jesus Cristo de lavar o meu pecado. Então, Jesus Cristo pode salvar alguém da morte, mas não pode lavar o seu pecado de amanhã? Ele criou o mundo inteiro, o universo. Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo, mas ele criou o mundo, mas não pode salvar você do pecado? Isso faz sentido? Isso não é lógico. Jesus Cristo que pode andar sobre a água. Jesus Cristo que falou para Pedro, jogue as redes. Jesus Cristo que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Esse Jesus não pode lavar o seu pecado? Pense bem. Isso é sem lógica. E como nós estamos fazendo a vida espiritual dessa forma? Mas algumas pessoas estão quietas. Elas, por dentro de si, elas estão lutando contra esse pensamento. O pecado está arrastando meu coração. Mas pecado não termina apenas no pecado. Ele nos leva para vergonha, para condenação, para escuridão, para condenação, para o julgamento de Deus e finalmente nós nos sentimos culpados. Então tem um método de que você talvez não conheça. O ser humano sabe apenas 2 caminhos, pecar ou não. Então vamos pensar. Voar. O homem não foi capaz de nascer voando. Então eles inventaram um avião.
Então, nós não voamos com as nossas próprias forças ou mexendo os nossos braços. Então, nós temos a gravidade, mas o ser humano veio com a aerodinâmica para criar esse avião. Então, é uma máquina que está voando. Então, nós podemos voar. Podemos voar dentro do avião. Então, se Jesus Cristo nos salvou, por que nós ficamos resistentes a isso? Por que nós ficamos contra isso? Não faz sentido. A verdade é que isso não é o nosso coração. Isso é um espírito maligno trabalhando dentro do nosso coração, nos impedindo de receber a palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo diz: se você quer me seguir, negue a si mesmo. Carregue a sua cruz. Então, eu quero falar sobre isso, porque Jesus Cristo disse às pessoas, e está escrito na Bíblia: filho, teus pecados estão perdoados. Porque não era só para ele que ele queria falar. Não precisava ser publicamente, se fosse apenas para aquele homem. Quando a multidão for embora, eu vou dizer particularmente para você. Então, ele poderia dizer para não escreverem isso na Bíblia. Não escreva isso que eu disse, que eu não quero que fique na Bíblia. Mas está na Bíblia, ele disse publicamente. Por quê? Porque quando Jesus Cristo viu o coração das pessoas que estavam lá, ele sabia o pecado daquelas pessoas, a condição do coração delas. Eu não posso dizer que eu sou justo. Eu só posso dizer que eu sou um pecador. Jesus Cristo queria libertar as pessoas disso. Então, Jesus Cristo trouxe à tona as desconfianças, as incertezas do coração deles. E como que ele poderia resolver? Revelando que ele era o Filho de Deus. Então, aquele homem andou olhando para isso, olhando o que eu fiz. Vocês podem ver o poder de Deus trabalhando através de mim. Vocês podem ver Deus trabalhando através de mim. Era isso que Jesus Cristo queria fazer no nosso coração? Quando nós podemos estabelecer Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Jesus Cristo não pode mentir. Ele não está errado. Então, se ele falou que está cumprido, está cumprido. Jesus Cristo não precisa esconder a verdade para nos fazer sentir bem. Se você realmente acreditar em Deus, se você realmente confiar em Deus, em Jesus Cristo, se Ele diz que o nosso pecado foi lavado, isso pode nos trazer paz, as palavras de Jesus Cristo, pode nos trazer fé, pode nos dar conforto e segurança de que nós somos salvos. Mas, pessoal, eu quero falar sobre mais uma coisa. Por que nós precisamos de um Salvador? Então, nós vamos descobrir a nossa imagem diante de Deus? Tem um porquê? Porque não há outro caminho para que eu seja salvo. Vamos falar sobre isso um pouco. Então, aqui está escrito: Jesus Cristo salvou o pecado daquele homem, daquele paralítico. Ele também tinha pecado, aquela multidão e o paralítico. Eu e você também. Nós também tínhamos pecado. Vamos olhar na Bíblia. Romanos, capítulo 7. Então, antes de nós lermos, eu quero falar sobre uma coisa. Então, eu quero primeiro ler João capítulo 8. João 8. Então, em João 8 vai nos explicar por que a história estava escrita na Bíblia. Escutem bem, João 8, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: 4. Mestre,
Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então eu já falei muito sobre essa história enquanto eu prego. Então nós temos aqui a mulher surpreendida em adultério. Vamos pensar um pouco. É um adúltero. Vamos então entrar realmente dentro dessa história. Então, por que Deus, Jesus Cristo, colocou essa história na Bíblia também? Nós estávamos em Marcos 2 e agora viemos para João 8. Então, a primeira vez que eu escutei essa história, eu estava com 16, 17 anos. Então, essa história era muito longe, não se comparava, não tinha conexão comigo. Não pelo fato dela ter cometido adultério, mas ela foi salva. Então, desde cedo, eu também me condenava por muitos pensamentos. Pensamentos sujos, pensamentos maus. Eu não sei como ela era, nem a forma que ela era, nem o nome dela, mas o que está dizendo aqui? Que ela recebeu a salvação por meio de Cristo. Jesus Cristo salvou ela. Isso é algo muito incrível. Então, eu também queria ser salvo dessa forma tão simples. Mas eu nunca havia cometido adultério. E eu não tinha nem me casado, e eu não cometi adultério, eu não dormi com ninguém. Então, de alguma forma, essa história era muito distante. É uma linda história, mas o que essa história tem a ver comigo? Eu não sou adúltero. Mas, pessoal, quando vocês olham exatamente a Bíblia, vamos olhar aqui. Então, agora nós vamos para as palavras em Romanos 7. Em Romanos 7, há uma série de versículos muito importantes. Versículo 15. Romanos 7, do 15 ao 21. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, isso é uma das coisas mais claras falando sobre o ser humano. Mais claras que evidenciam o ser humano. O que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. Então, se eu faço o que eu não quero, não sou eu. Mas é o pecado que habita em mim que está me arrastando. Pessoal, vamos falar sobre isso. Você e eu, nós nascemos neste mundo. Então, nós nascemos debaixo do pecado. Dessa forma que nós nascemos, cometidos a isso, eu cometo pecados que eu não quero cometer.
Tem pessoas que são mais fortes e resistem, mas eles são melhores do que eu? Não, porque eles têm o mesmo pecado que eu tenho. Então, essa mulher que cometeu o pecado, Jesus Cristo falou, ela cometeu o pecado, eu não cometi pecado. Mas ela foi arrastada pelo pecado dela. Então, o pecado que eu cometo não sou eu, mas o pecado que habita em mim. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo fez primeiro as árvores, os animais. Então, quando Jesus Cristo fez a galinha, não foi primeiro o ovo e depois a galinha veio. Foi primeiro a galinha, depois o ovo. Então, de acordo com os princípios de Deus, primeiro nós viemos do pecado, depois o pecado se revelou através de nós. Nós nascemos em pecado. E porque nós nascemos no pecado, o fruto que sai de uma árvore do pecado é pecado, mesmo que seja 1 ou 5. Mesmo que a árvore seja bonita, seja linda, tenha muitos frutos, isso não importa. Se eu sou uma macieira, vou ter maçã. Eu amo maçã. Eu gosto de maçã gala, de maçã. Mas se eu tenho alergia, não interessa se é uma maçã verde, uma maçã amarela. Não importa se ela é mais salgada ou se ela é mais doce. Mas a maçã não vai ser legal pra mim. Eu não vou gostar de maçã se eu sou alérgico. Então, nós nascemos nesse mundo com pecado. Então, nós tentamos cobrir essas coisas com boas ações. Mas Deus está dizendo, você é uma árvore do pecado. Não é porque só porque não foi revelado ainda, não significa que eu sou diferente. Então, essa mulher que cometeu pecado, por quê? Porque ela nasceu no pecado, ela nasceu pecadora. Então, porque ela nasceu com pecado, ela peca. Mesmo que seja assassinato, adultério, roubo, todo pecado há dentro do coração dela. Eu sou a mesma coisa. Então, você também é um adúltero, se vermos dessa forma. Mateus, capítulo 5. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que quer dizer aqui? Segundo as palavras de Deus, o conceito de Deus, você não precisa cometer adultério fisicamente. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, nós somos também adúlteros, só que não foi revelado ainda. Então, aos olhos de Deus, quando Ele deu o mandamento aos homens, diz lá, não adulterarás. Então, eu não cometi adultério, porque eu só estive com a minha mulher, eu não namorei ninguém além da minha esposa. Mas o que diz na Bíblia? Eu sou adúltero. Ah, mas isso não é justo. Eu não cometi adultério, isso não é justo. Então, eu pratico o autocontrole, eu resisti à tentação, eu fecho os meus olhos, mas você me diz que eu sou adúltero? Mas não sou eu, é a Bíblia que está dizendo isso. Então, não quer dizer que você não é adúltero e está sendo acusado. Então, o que vem de uma árvore do pecado? O adultério também vem de uma árvore do pecado. Então, se vocês escreverem no YouTube, eu sou humano. Então você é um escravo, certo? Eu sou um ser humano.
Então não importa o quão terrível seja o pecado, se nós cometemos isso, então isso inclui assassinato, adultério, traição. Se o ser humano fez, quer dizer que dentro do meu coração, se outra pessoa fez, no meu coração também pode ter esse tipo de coração. Então, isso é uma filosofia. Eu sou um ser humano, isso é uma filosofia. Então, ele chegou a essa conclusão. Por que eu vou ficar brabo com os meus donos sendo um escravo? Então, se eles cometeram esse tipo de escravidão e eu tenho as mesmas condições para fazer isso como eles, eu também faria. Por que eu vou ficar brabo com eles? Então, tem vezes que as pessoas roubam coisas de nós e nós condenamos aqueles que roubaram, mas dentro daquele ladrão, a mesma tentação que aquela pessoa teve de roubar também vem no seu coração. Porque Satanás deu. Como que eu falo? Então, eles têm um coração de cobiça. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar aquele tênis. E aí ele rouba aquele tênis. Então, nós temos o mesmo coração. Se você tem a mesma mente, você também vai ter esse coração de roubar. Então, não quer dizer que apenas que você é um adúltero. Nós somos adúlteros. Então, se nós não fôssemos adúlteros, isso não sairia do nosso coração. Uma galinha não pode nascer um gato. Por que a galinha põe ovos? Porque as galinhas põem ovos. Então, uma galinha pode nascer apenas outra galinha. Então, se eu não sou mentiroso, eu não teria o coração de mentir. Eu minto. Por quê? Porque eu sou mentiroso. Vocês entendem? O pecado já estava no meu coração, já estava me arrastando. Então não sou eu que estou doente, é o câncer que me faz ficar doente. Mas não é porque eu quero que saia coriza, eu quero que saia tosse, mas por causa da gripe isso acontece. Então, porque o ser humano tem pecado no coração, por isso o ser humano vive em pecado. Então, mesmo que você apenas olhe para uma mulher, e se a mulher também olhar para o homem, uou, ele é muito lindo. Ai, ela é muito linda. Ai, eu quero passar uma noite com ela. Vocês já cometeram adultério no coração de vocês. Então, você é adúltero? Sim. Você também é, certo? Então, vamos para João 8. Então, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Então, essas palavras são para mim também. Então, Jesus Cristo não está falando apenas para aquela mulher. Nem eu tampouco te condeno. Ele também está dizendo para mim que sou um adúltero. Não há condenação, estou certo? Pense bem, por que Jesus Cristo diria isso? Então, quem tem pecado que atire a primeira pedra só para eles irem para casa? Jesus Cristo queria que eles largassem as pedras, mas queria que eles olhassem dentro de si mesmos e compreendessem, eu tenho pecado também. Eu também sou o mesmo que essa pessoa que cometeu adultério. Então, eles largariam as pedras e ficariam próximos àquela mulher. E essa fé poderia entrar no coração deles. Eu também não te condeno, mulher. Então, Jesus Cristo
queria tirar toda essa condenação que eles tinham em relação ao pecado. Essa era a real intenção de Jesus Cristo. Pessoal, quando nós acreditamos em Deus, nós precisamos conectar o nosso coração com Deus. Então, o pecado dentro de nós é um vírus muito perigoso. O câncer é muito perigoso. Então, o câncer, ele danifica o DNA e assim mais células são propagadas, mais células são criadas com o DNA errado. Então, não funciona corretamente. Então, elas começam a se multiplicar. Então, a gente começa a perder as funções dentro do corpo e assim nós morremos. Então, esses pecados, esses pensamentos dentro de nós estava me fazendo ter um pensamento diferente de Deus. Desejos da carne, desejos sujos, levando você à condenação, te arrastando para um local onde você só se condene, de estar separado de Deus. Esse é o trabalho que o pecado faz dentro de você. Então, quando nós vemos a pessoa, nós atacamos ela por causa do pecado. Então, o que Jesus Cristo fez? Estava revelando o coração das pessoas. Então, vamos ver em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 20. Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante deles por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pessoal, como nós sabemos o que é pecado? Como você sabe que você tem câncer? Você faz um exame, então a máquina, ela detecta algo que você não consegue ver com os próprios olhos. Então, o raio-x é feito para os ossos. Mas você vai fazer exame específico para o câncer. Não na máquina de raio-x, em outra máquina. Não é assim que funciona. Eu não consigo sentir o câncer. Mas aquele scanner consegue ver que há câncer dentro de mim. Então, a lei não nos deu adultério. Nós somos adultério porque a lei nos mostrou como um exame a condição do meu coração, a minha condição, a condição do meu coração que revela que eu sou um pecador. Então, se eu cometi adultério, assassinato, mentira, isso revela que, se eu não tivesse pecado, como isso sairia do meu coração? Como que uma galinha vai dar a luz a um gato? Porque eles são animais diferentes. Então, apenas nascem frutos que são daquela semente. Eu nasci em pecado, eu nasci pecador. Então, o que vai sair do meu coração? Pecado. Então, eu ter mentido uma vez não significa que eu fiz um erro. Isso só mostra que eu sou mentiroso, porque eu nasci como mentiroso. Dentro de mim, tem coisas que fazem com que eu seja assim. Eu nasci como assassino. Eu não cometi pecado, mas vendo as outras pessoas cometendo pecado, nós vemos, se eu for levado por esse pensamento, eu também vou terminar como ele. Então, quando vocês vão para a guerra, vocês acham que as pessoas querem matar umas às outras? Mas, quando você é soldado, você tem que se proteger. Então, alguém tenta te matar na sua própria casa. Então, é autodefesa. Mas ainda você tem capacidade de deixar a vida, né? Dar a vida, permitir a vida para aquela pessoa. Não, geralmente eu não acordo de manhã querendo matar alguém. Ah, hoje eu acordei com vontade de matar alguém.
Então, as pessoas na prisão, eles não com a idade de 4 anos, eles não pensavam em roubar dinheiro de um banco. Vocês acham que com 4 anos eles pensavam em cometer crime? Com 4 anos eles assistiam desenho, depois jovens foram pro exército, depois queriam fazer parte de um time de futebol, mas as coisas aconteceram na vida deles, as condições fizeram com que isso acontecesse. Revela o quê? Algo que eles não sabiam que estava dentro. Então, todas essas condições fizeram com que o pecado crescesse. Normally, you don't smell any mold when it's a dry room or cold or cool. But then when it gets hot and moist, then you start smelling something different. The mold that was invisible becomes visible. It's not that Então não significa que a lei nos fez pecadores. A lei revelou a condição de pecado que nós temos. Nós não somos pecadores porque nós fomos fracos e não soubemos nos controlar. Não porque nós fomos fracos em resistir. Nós não é porque você não tentou esforçadamente. Nós cometemos assassinato, roubamos porque nós somos pecadores e isso é algo natural do pecado. Eu estou chocado que eu menti. Por que você mentiu? Por que você só não falou a verdade? Porque as pessoas não acreditam que são pecadoras. Então, se a galinha coloca 10 ovos, isso é normal. Nós criamos galinhas para que elas ponham ovos. Mas para um pecador cometer pecado não tem sentido? Então nós vivemos com pensamentos sem lógica. Por isso nós somos enganados por Satanás. Então, sendo enganados por Satanás é o que nós estamos vivendo agora. Por que nós mentimos? Porque nós somos pecadores. Então, a lei é o conhecimento do pecado. Nos dá um julgamento exato. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Eu vou ler do versículo 19. Versículo 19 até o versículo 25. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, por que Deus nos deu a lei? Por causa da transgressão. As transgressões estavam lá, mas nós não sabíamos que estava lá. Quando Ele nos deu a lei, nós vimos que o pecado foi revelado. Então, nós não acreditávamos que éramos pecadores, porque acreditávamos nos nossos próprios olhos. Então, se você não reconheceu o pecado que você teve até agora, as pessoas vão direto para o inferno sem saber disso. Então, por causa das transgressões, Ele queria nos mostrar, isso é pecado. Olha o pecado. Você está coberto por pecado. Então, antes da sua casa... Antes da sua casa ser destruída, é melhor você saber o que há de errado na sua casa. Então, é melhor você saber o que está errado para conseguir corrigir. Então, depois de 10 anos, se eu não reparar o que está errado, eu não vou conseguir, depois de 10 anos, recuperar minha casa. Então, eu preciso conhecer o que há errado para recuperar. Então, a lei foi adicionada para que nós reconhecêssemos o pecado. Eu não posso continuar nesse caminho.
Eu não posso ir para o céu pelas minhas próprias obras, eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo cumprir toda a lei o tempo todo. Eu não consigo manter essas regras. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Então a lei foi feita por causa das nossas transgressões para que fossem reveladas. Versículo 20. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria precedente de lei. Então a lei é contra a promessa de Deus? As pessoas pensam que sim, mas não. Se fosse possível para você ser justo e ir ao céu por causa da lei, haveria uma competição com a promessa. Há duas formas de ir para o céu. Primeiro, mantendo a lei o tempo todo, pelo seu esforço, para se tornar justo. Mas há um segundo caminho, acreditando na promessa de Deus. Fé na promessa de Deus fez com que Abraão fosse justificado. Então há dois caminhos. Então, se a lei fosse capaz de fazer você capaz de entrar no céu, se a lei fosse verdadeiramente dada a nós com o propósito de nos fazer justos o suficiente a irmos para o céu, então a lei competiria com a promessa. Então, sim, a lei seria contra a promessa. É como o Burger King e o McDonald's. Eles não gostam um do outro, porque eles competem entre si. Mais pessoas indo para o Burger King, menos vão para o McDonald's. Mais elas vão para o McDonald's, menos elas vão para o Burger King. Porque é uma competição. Então, a lei é contra a palavra de Deus? Não. Não pode ser. Porque ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Então, versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade seria a precedência de lei. Então, se a lei pudesse nos salvar do pecado, se ela nos fizesse justos, sim, ela seria contra a promessa. Porque haveria uma competição. Significa que eu não posso ser justificado eu poderia ser justificado pelas obras. Mas a lei não foi feita para nos levar ao céu. Ela se adequa à promessa de Deus. 22. Mas a Escritura, vamos ler todos juntos. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. É isso que eu estou falando. Essa é a palavra-chave que eu quero falar hoje. Por que Deus nos deu a lei? Parece que a lei nos condena. Yes. Sim. O propósito da lei é para revelar que eu sou pecador. Por quê? Quando alguém vem com a cura para o câncer, aquela cura pode se tornar minha também. Se eu não me considero adúltero, quando Jesus Cristo perdoa aquela mulher do pecado do adultério, aquilo é bom para ela. Mas eu não acredito que eu sou adúltero. Então, mas aquele perdão não significa que vai ser para mim também, certo? Mas agora nós aprendemos na Bíblia que você é adúltero, eu também sou adúltero. Então, a diferença entre a mulher surpreendida e eu foi a oportunidade. A única diferença entre eu e aquela mulher foi a condição de cometer adultério, porque aos olhos de Deus, Ele deu os 10 mandamentos para todos. Para todos. Significa que Deus te olha como alguém que pode cometer assassinato. Por isso está escrito, não matarás. Por que Deus nos deu essa lei? Porque você e eu somos ser humano. E ser humano
mata. Então, Deus está nos ensinando a nossa verdadeira imagem. A lei está me dizendo que você é adúltero, assassino, ladrão. Você despreza os seus pais. Você não ama a Deus com todo o seu coração. Então, essas leis não seriam para nós. Então, Deus falou para cada tipo de pessoa individualmente. Se as leis não fossem pra gente, a Bíblia teria que ser escrita de formas diferentes para cada pessoa. Então a Bíblia diz, não matarás. E eu também não matei ninguém, mas a Bíblia já sabe disso. Porque a Bíblia cometeu todos em pecado. Encerrou a todos no pecado. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida. Então há uma promessa. Então sou eu. Deus perdoou. Jesus Cristo perdoou o adúltero. Então eu sou adúltero, ele me perdoou também. Se Jesus Cristo perdoou o assassino, então sou eu. Então a promessa vai ser minha também. Deus deu o julgamento e nos revelou que nós somos pecadores. Então, nós sabemos que somos pecadores. Então, estando debaixo desse pecado, aquela promessa que foi feita para todos esses pecadores também foi feita para mim, porque eu também estou sob o pecado. Então, Deus encerrou todos no pecado para que recebêssemos a promessa. Então, a promessa que aquela mulher adúltera recebeu também é minha, porque eu também posso cometer adultério. Todo o pecado escrito na Bíblia é meu. É isso que diz. No versículo 19, a lei foi escrita por causa das transgressões. Eu sou adúltero, eu sou adultério, eu sou adúltero, eu desprezo os meus pais, eu não obedeço, eu desprezei a Deus. Então, quando a promessa sobre o perdão desses pecados vem, quem precisa de perdão para os pecados? Eu aqui, eu preciso. Ou os assassinos, esses que mataram, se vocês precisam de perdão, eu preciso. Então, todo o perdão, toda a promessa de Deus vai ser minha. Então, Deus encerrou a todos no mesmo lugar. Não significa que Deus pegou o inocente e encerrou no pecado. Não quer dizer que Deus, através da lei, condenou o inocente através da lei. Nós somos assassinos, só que nós não acreditamos. Nós somos adúlteros, mas não sabemos sobre isso. Mas Deus colocou a todos no pecado, porque nós nascemos no pecado. É natural. Então, Deus já nos diagnosticou com pecado porque nós temos pecado. Então, o Salvador, que veio para libertar o povo, isso se torna relevante para mim. Aquela salvação, aquele Salvador se torna meu Salvador. Então, tudo que está na Bíblia pertence a você e a mim. Vamos ler alguns versículos e terminar. Isaías 43. Não, vamos ler primeiro Isaías 40, versículo 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do pecado, o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, eu sou pecador, eu tenho pecado. Então, quem tem pecado, recebeu em dobro das mãos do Senhor, amém?
Mais um versículo. Isaías 43, versículo 25. 43, 25. Vamos ler juntos. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então Deus diz, eu já apaguei. Quem tem pecado? Todos os pecadores. Quem tem? Se você tem pecado, vem até mim, porque eu apago todas as suas transgressões. Então, Isaías 44, 22 e 23. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. O Senhor fez. Se você é pecador, vai Jesus Cristo. Para os assassinos que precisam de perdão, eu preparei Jesus Cristo. Para os adúlteros, sou eu. Eu sou adúltero. Então, colocando todos debaixo do pecado, Deus desenhou um caminho, nos levou por esse caminho para receber o perdão dos pecados por meio de Jesus. Jesus Cristo veio para perdoar os pecadores. Ele veio para perdoar os adúlteros, não a quem resiste a isso. Ele veio para salvar você e eu. Quem sou eu? Quem é você? Nós cometemos esses pecados que estão escritos. Toda a lei que está escrita na Bíblia, nós transgredimos e tudo foi limpo por Jesus Cristo. Então, por colocar todos debaixo do pecado, Jesus Cristo colocou agora todos debaixo do mesmo perdão, da mesma redenção. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Nós precisávamos de Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo fez por nós. Porque nós fomos condenados. Nós fomos condenados. Porque nós fomos diagnosticados como um médico faz o diagnóstico. O médico não deu o câncer para aquele paciente, ele diagnosticou o câncer. Nós nascemos em pecado. E o que revela o pecado? A lei. A lei revelou o pecado e julgou o pecado. E julgando o pecado e nos tornando pecadores, abriu o caminho para que o perdão viesse. Porque o perdão foi feito para quem é pecador. A graça de Jesus, a promessa de Jesus Cristo, do sangue de Cristo, que nos redimiu para sempre, foi dada para os pecadores, não para quem é justo. Para aqueles que não conseguem cumprir a lei, para aqueles que são transgressores da lei. Essa é a condição perfeita para receber esse perdão. Eu espero que vocês compreendam que Deus já sabia que você era pecador. E porque Ele sabia que você era pecador, Ele preparou algo chamado graça. A graça é para aqueles que não conseguem fazer. Ele revelou a nossa imagem. Vocês estão debaixo do pecado e a salvação veio para ser sua. Vamos terminar e orar. Querido Senhor, nós não sabíamos do seu coração. Nós não sabíamos o significado dessa lei. O significado da lei era nos colocar e nos mostrar pecados que nós não sabíamos. Então, por causa disso, você se conectaste conosco. O verdadeiro significado da salvação que Jesus Cristo fez, não há outra conexão. Nós não nascemos há 2000 anos atrás. Nós não vimos Jesus Cristo morrer. Mas nós oficialmente fomos conectados. A lei nos mostrou o nosso pecado e isso nos conectou à salvação que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo cumpriu a lei pelos pecadores, então Ele cumpriu a nossa salvação. Mesmo que nós queiramos ou não, não depende da nossa vontade. Se nós vermos a lei,
Nós somos, se nós vermos a lei, nós vemos o julgamento, mas, de acordo com o processo da lei, nós terminamos como os pecadores. Mas Jesus Cristo, cumprindo a lei, esse perdão também foi preparado para nós. Se há alguém que não tenha recebido esse perdão ainda, Senhor, que o Senhor permita com que esse coração possa receber esse perdão e que isso seja a raiz desse coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então eu passei um pouco do tempo, me desculpem, mas vejo vocês no próximo dia.